Costa e do Ricardo Hertz, que eu estava tocando ontem, fiquei escutando isso hoje durante um bom tempo, várias entrevistas hoje, muito trabalho, e no fim na verdade não, foi a notícia da tragédia de Brumadinho veio mais no final dessa tarde. Então, eu vi junto com todos vocês, imagino que vocês estejam a par da situação já nesse momento. Socorro, Valéria Nador dizendo aqui, beijo para você, Valéria Nador. Tá puxado, não dá nem para a gente se empolgar, para a gente curtir alguma coisa, sem coraçãozinho, porque é uma situação, o Brasil está sob o signo da maldição, da tragédia. O Bolsonaro é uma tragédia, né? O Bolsonaro é como uma tragédia de Brumadinho, uma tragédia de Mariana. O mais terrível de tudo isso, gente. Bom, ontem foi Jean Willis, né? Hoje, a tragédia de Brumadinho. Amanhã, o que vai ser? Difícil. E a gente, na verdade, essa live sempre foi com a ideia de avaliar as questões políticas, avaliar os cenários, para a gente se reposicionar, para a gente responder a questões, porque nós, do segmento progressista, o país, né, a ala civilizada brasileira, gosta mesmo do debate, né? Nós temos essa vocação, essa tara, esse fetiche, essa característica. Então, quanto mais nós falarmos nesse sentido, melhor. Você diz assim, mas melhor do que falar é agir. Queridos, falar é agir, tá? Já nos anos 60, um filósofo da linguagem britânico chamado o John Austin, eu não sei se ele é britânico, se ele é americano, agora me deu um branco, mas acho que é britânico, se alguém souber aqui. John Austin já cunhava uma expressão que se tornou célebre nos estudos da linguagem, que é dizer é fazer, né? Quando dizer é fazer. Quando nós falamos, nós agimos. Isso é básico, inclusive para os estudos da história. Porque para você partir para a ação, você precisa produzir um discurso. O discurso te leva à ação. Brumadinho, desculpa, é Brumadinho. Perdão, eu falei Brumarinho, mas é Brumadinho, me perdoem. E eu tô tão, realmente, mais uma vez, abalado com essa notícia. Eu me lembro da tragédia de Mariana, novembro de 2015. Eu escrevi muito sobre isso, fiquei arrasado, chocado, muitas lágrimas rolaram também, né? Diante de Mariana. Eu me lembro que naquele momento eu fui buscar uma música do Zé Geraldo, que eu gosto muito, que é Rio Doce, que é assim: deposito em suas águas meu grande segredo, parto para cruzar fronteiras, engrossar fileiras, compor meu enredo, deixo suas margens ricas sobre a sombra lírica da Ibituruna, una pobre sabiá que perdeu seu canto em frases ligeiras, ver se acabar. Esse é o Rio Doce do Zé Geraldo, uma música lindíssima, uma das mais lindas do Zé Geraldo. O Zé Geraldo, ele nasceu naquela região ali do Rio Doce, grande compositor brasileiro, preparando um pocket aqui em homenagem ao Zé Geraldo. E essa música veio muito forte porque a gente viu a morte do Rio Doce naquele momento. E outra música também do Beto Guedes, e acho que é parceria com o Ronaldo Bastos, que é uma música também que fala do Rio Doce, tá? Lindíssima também. Eu cantei essas músicas aí semanas a fio, sofrendo com a tragédia que se prolongou, foi uma agonia. Vocês se lembram disso? Dilma Rousseff era presidente ainda, mas eu quero trazer para vocês hoje uma leitura, quer dizer, o que está acontecendo com o Brasil, queridos, saudações a todos vocês, o que está acontecendo com o Brasil
é um processo de... Nós já falamos muito nisso, né? Mas hoje eu quero precisar um pouco melhor isso para vocês. Um processo de aniquilação, autoaniquilação, suicídio social generalizado, encabeçado, liderado pelas elites e pela classe média brasileira. Minha árvore tá bonita aqui, eu estou olhando para ela. Acabou de cair uma chuva aqui, né? Eu tô tentando dialogar também com as coisas do mundo, é importante fazer isso. E nós entramos, né, a partir daquelas manifestações de 2013, que, na verdade, verbalizaram, materializaram um ódio profundo. Aquelas manifestações de 13, sabem, na verdade, esse conjunto de questões que são muito históricas, é muita densidade, né? Uma manifestação, uma prisão de um grande líder, tudo isso, gente, deixa eu falar para vocês, tudo isso, nós já estamos em 300 desaparecidos, hein? Lá. É uma tragédia muito pior que a de Mariana. De Mariana, tivemos 19 mortes. 19 mortes. Tragédia de Mariana, que todos nós sabemos como foi a pior tragédia ambiental do mundo, Mariana. Pior do mundo. Acho que assim, se você tirar Chernobyl, que foi um acidente nuclear, enfim, causado pelo homem também, mas Mariana tem uma configuração, tem uma dimensão, né? Matar um rio inteiro, né? Comprometer a biodiversidade de uma bacia inteira, né? Muito grande, tudo no Brasil é muito grande. Portanto, vocês estavam diante, nós estávamos diante do maior acidente ambiental do mundo. Coisa que foi pior que o vazamento de petróleo da Exxon no Alasca, pior que aquele vazamento de petróleo no Golfo do México. Foi mais, não, enfim, pela dimensão, pela escala do acidente. Mas, enfim, não cabe a nós ficar fazendo um ranking dos piores acidentes. O detalhe é que esse é pior. Eu estava dando uma pesquisada aqui, o acidente de Mariana foram 50 milhões de toneladas de dejetos jogados. Não, desculpa. 50 milhões de metros cúbicos, né? Que foram dispersos no meio ambiente. Esse parece que o número é 13. Só que o estrago, até onde eu pude ver, maior. Teve o acidente do Japão também, são acidentes nucleares. Eles têm uma característica diferente, a meu ver, tá? De um acidente como um rompimento de uma barragem. De uma barragem de minério, de dejetos de minério. Bom, mas antes de dizer isso, bom, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, o maior museu, temos mais um museu aniquilado, que é o Museu de Inhotim, que nada mais, nada menos é o maior museu a céu aberto do mundo. É o museu daquele siderúrgico bilionário, que é o Bernardo Paz. Ele tem uma das maiores coleções de arte do mundo. E ele tinha isso... ele criou esse parque, né? Parque de Inhotim, para abrigar as obras que ele tinha. Tem, não sei como é que vai ser agora. Eu não sei qual é, isso aí da gente vai saber nos próximos dias aí o que vai acontecer. O Bernardo Paz agora se tornou uma figura, quer dizer, enfim, ele deve estar num estado deve estar bastante difícil para ele. De qualquer maneira, prioridade total, preocupação maior são as vidas que devem ter que se perderam nesse acidente. E esse acidente nada mais é do que decorrente do descaso do poder público, do descaso e da sanha, né, dessa volúpia dos mineradores, das empresas gigantescas. Eu vou trazer dados para vocês sobre a Vale, sobre o crescimento, quer dizer, a Vale acelerou o processo de mineração depois do acidente de Mariana. Ora, o que poderia acontecer?
ela aumentou a extração de minério depois de Mariana. Quer dizer, era um momento em que ela teria de fazer uma espécie de revisão, né? A gente sabe que Mariana foi essa marco, mas indiretamente, é claro que tem a ver com a Vale do Rio Doce. A Vale, né? Porque a Vale do Rio Doce era pública, era uma empresa brasileira, e era bem administrada, porque quando ela era estatal, nunca teve um acidente dessa dimensão. É muito curioso pensar isso. É bom lembrar também que a Vale do Rio Doce foi vendida por 3 míseros bilhões de reais, com dinheiro financiado ainda do BNDES. Ninguém tirou um centavo do bolso para levar a Vale. Uma vergonha do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, depois dela ser... Quer dizer, cadê essa lógica de que as privatizações são boas? Vão ter que aprender mais uma vez isso? Quer dizer, muito difícil. Nós estamos, parece que, em luto permanente. Todo dia morre um pedaço do Brasil. O Brasil, depois da vergonha de Davos, a maior vergonha da história, você tem um acidente desse, tem o exílio do Jean Willis, e na sequência um acidente como o de Brumadinho. E então, quer dizer, é uma situação, quer dizer, mais um museu. O Museu Nacional se incendiou totalmente, aquelas cenas absolutamente impressionantes do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, ganharam o mundo todo. E agora nós temos as cenas, mais uma vez, de um acidente de dimensões épicas, uma tragédia ambiental. E aí nós vamos cruzar essas informações com a nossa tragédia política, que atende pelo nome de Bolsonaro. Privataria Tucana, a Vera Barbosa dizendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha na transmissão pelo YouTube, que eu estou olhando aqui só na minha tela do Facebook. Silvinês aqui, querida, um beijo, saudade. Silvinês dizendo, conheci Inhotim e o museu, triste. Santo Ciclo, Inhotim foi evacuado, não soterrado. A informação que eu tenho é que Inhotim foi soterrado. Vamos aguardar mais as informações, porque está tudo muito fresco ainda, muito quente, né? Mais importante são as vidas envolvidas, evidentemente. Silvinês aqui dizendo também. Pedro Lula Cândido aqui presente, meu querido, um abraço. Mais um crime de Minas. Mais um crime em Minas. São mais de 2,5 milhões de pessoas nos municípios e na bacia importante do Rio Paraupeba, que certamente será muito afetado por mais esse crime da Vale. Que tragédia. Concordo com você, Pedro Lula Cândido. Herança dos 14 anos de pichuleco da era Lula e 2 anos de Temer. Essa pessoa aqui está errada. Está errada. Às vezes eu penso assim, será que está sendo irônico ou realmente a pessoa acredita naquilo? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não é ironia. Então, depois você, enfim, vai... Quem acha... Você imagina que a gente chega no estupor cognitivo de alguém achar que a culpa, né, é do PT, né? A culpa de mais uma quebra de barragem da Vale, que acontece no estado de Minas, e foi governado pelo Aécio Neves durante muito tempo, e sim, foi governado pelo Fernando Pimentel, do PT, também sofrendo imensamente para governar. É aquela tese que eu digo para vocês, o PT no poder continua sendo oposição, né? Continua sendo resistência, povo, né? O PT no poder não é muito complicado dizer isso, é semanticamente difícil de processar, mas o fato é esse. E aí essa que é a história, a tese que eu quero trazer para vocês hoje, né? O Brasil, depois de da eleição de 2014, então, eu estava falando das manifestações de 13, do tempo que leva para você interpretar um evento dessa dimensão, as manifestações de 2013, você pode concordar, não concordar, você pode achar que elas eram um subproduto da imprensa brasileira, pode achar qualquer coisa, não tem problema nenhum. Mas elas foram imensas. Isso não dá para negar. Tá certo? Foram imensas. E quando você tem essa dimensão, essa escala de um acontecimento histórico e subjetivo e popular, a interpretação desse fenômeno, desse episódio, ela leva tempo para ser construída. Ela não pode ser construída assim no susto, né?
todo mundo aí, muita gente lacrou, né? Não, é isso, é aquilo. Não, o pessoal não quer mais o Estado. Ah, era contra Dilma. Ah, era contra tudo. Ah, não é, ninguém sabia o que era. Começou com 20 centavos e aí ninguém mais sabia o que estava acontecendo ali. Era contra o poder, era contra o poder judiciário. Todo mundo tentou dar a sua versão sobre as manifestações de 2013 e continuam tentando até hoje. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vão continuar tentando, porque leva tempo para você entender, interpretar um evento daquela magnitude, leva tempo histórico. Você não tem respostas fáceis. Assim que acontece também na política. É por isso que existe um tempo diferente na política. É por isso que eu acho que o Lula tem uma certa serenidade ainda, depois de tanto sofrimento, depois de tanta pressão, perseguição, já indo para 300 dias de prisão política, de cárcere, de masmorra política, porque ele sabe que a interpretação de todos esses acontecimentos ela está a caminho. Tenho certeza que o Lula tem consciência disso. Ela está a caminho. Por exemplo, nós estamos vendo o Moro derreter. O Bolsonaro já morreu praticamente. Não existe mais Bolsonaro, gente. Bolsonaro acabou. Família Bolsonaro tá fora de questão. Agora, a questão é saber como que vai fazer a transição para o Mourão. É isso. Essa é a preocupação da elite, das pressões, dos empresários, dos políticos, é como que vai se dar essa transição para o vice. Se vai ser por impeachment, se vai ser por renúncia, se vai ser por... enfim, não sei se tem mais outras situações. Mas o Flávio Bolsonaro é um cadáver esticado no chão, né? Os outros dois filhos, 02, 03, também ficaram até silenciaram, começaram a dar declarações explosivas, atacar todo mundo a todo, estão todos desesperados, né? Situação absolutamente grotesca. E o empresariado brasileiro, que também, enfim, ele detesta o PT, óbvio, detesta a soberania do povo, não é nem o PT, eles detestam o povo, é isso que acontece. Empresariado, elite, classe média brasileira. Mas eles precisam sobreviver, eles precisam de dinheiro. E se você tem um cachorro louco, né? Um sujeito totalmente incapaz, né? O Bolsonaro está na dimensão do incapaz, o cara que não tem psicotécnico para poder assumir um cargo público, qualquer que seja. Aliás, acho que foi por isso que ele foi desligado do serviço militar. Então, quando você vê o Flávio Bolsonaro falando, o Carlos, o Eduardo, quer dizer, é uma família que tem sérias dificuldades de clareza das coisas do mundo. Quer dizer, o trauma o extremismo, né? Tudo isso atrofia a tua capacidade de processar informação. Eles não processam informação. Por que eles morrem de medo da imprensa? Por que eles morrem de medo? Eles se recusam a dar entrevista, se recusam a aparecer, se recusam a responder qualquer questão, se escondem o tempo todo. Por quê? Porque eles sabem da fragilidade que eles têm de processamento de informação. Não sabe processar informação. Fogem de debate o tempo todo. Não sabe processar informação. Flávio Bolsonaro desmaiou num debate. Por quê? Não tem condições de processar informação. E, Gustavo, Conde, pelo amor de Deus, como é que esses caras então se elegeram? Queridos, vocês conhecem como é que funciona o sistema político brasileiro? Não é no plano da racionalidade, bonitinha, bem comportada, que nós vamos entender como que funciona, como é que esses caras se elegeram. Não é assim que funciona. Até porque a democracia implica também nisso. Quer dizer, a possibilidade de você eleger um cidadão, um sujeito, um ativista, que seja péssimo. Faz parte da democracia isso. Né? Agora, os processos naturais de desdobramentos, de uma eleição que foi mal sucedida, né? Isso também tem o tempo histórico. Então, a gente tem o tempo histórico em questão. Essa é a questão que eu quero trazer para vocês. Calma que daqui a pouco eu vou voltar no acidente em si, de Brumadinho. Mas eu quero explicar, quero tentar dividir com vocês quais são as razões que nos levam para essa sucessão de desastres. Mariana, Museu Nacional, Brumadinho, genocídio no sistema carcerário brasileiro, massacres nas prisões, e, enfim,
derretimento completo e absoluto das instituições, dos direitos trabalhistas, a Previdência prontinha para ser totalmente dilacerada por esses abutres, né? Eles estão ali esperando, assim, de maneira extremamente disciplinada, porque é tudo isso. E o Bolsonaro ele ia ser descartável se ele aprovasse, como o Temer também. Se o Temer aprovasse a Previdência, no começo do golpe, por exemplo, ele seria cuspido imediatamente, porque cumpriu o papel. Porque tudo o que esses caras querem, nesse momento no Brasil, além de todo o resto, né, além de todo o NACO, eles são muito egoístas, o que eles querem é a Previdência. Que a Previdência abra um precedente para você instaurar todo um conjunto novo de previdências privadas, de arrancar o dinheiro do povo, do trabalhador, de maneira muito mais invasiva, né? E é um dinheiro investido por uma vida inteira. Então, vocês fazem ideia, o naco, o filé, que é uma previdência privada para esses empresários abutres. Então, essa é a grande questão que está nesse momento, né? A negação do Estado e tudo mais. Mas eu estou digredindo. Deixa eu aumentar a música aqui. Só um pouquinho. Vamos fazer a transição. É só um pouquinho. É só para eu ativar aqui os neurônios que ficam esperando para entrar em ação enquanto eu faço digressão. Fica os neuroninhos lá tudo esperando, né? Fala logo para eu entrar. Aí eles voltam tudo lá e voltou pro tema. Então, beleza. Tá, os neurônios. Pô, agora vocês se esperam aí. Aí o outro que digrediu ali, né? O neuroninho fica tudo lá esperando. Fala, agora a gente que sai. Pô, então, calma, neurônios, calma. Estou protegendo vocês aqui com o meu gorro islâmico hoje. Então, uma questão importante, né? E saber que a interpretação histórica ela leva tempo, né? Então a interpretação de 2013 ainda está em curso. E acho que hoje nós podemos ter um novo lance nesse conjunto de tentativas de interpretação dessas manifestações de 2013. O que é? Foi um sentimento anti-instituição. Veja, é uma coisa profunda isso, para se pensar. Eles, num dado momento daquele aglomerado difuso de interesses, de gente que estava ali com a camisa da CBF na rua, né, também misturado com gente sem camisa da CBF, com trabalhador, playboyzada, tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Eu sempre faço questão de lembrar, nada contra tatuados, mas a cena da manifestação de 2013, com aqueles caras destruindo Brasília, depredando, vandalizando, acho que o STF tinha toda o vidro, né? Aquelas portas de vidro que são aí um pouco a estética niemeiriana que habita ali o eixo monumental de Brasília, todos aquelas portas de vidro e manifestantes todos musculosos, né? Todos cheios de tatuagem, né? Tatuagem custa caro. Eu não tenho nada contra a tatuagem, mas você vê que não é povo, né? Você vê que não é o povo trabalhador, é a playboyzada que quer destruir assim por destruir, destruindo, quebrando vidro com muito ódio. Então, acho que a manifestação, essas manifestações de 2013, elas começam a ter um sentido novo, que é assim, não queremos mais instituição, não queremos nada disso mais, não gostamos do que está aí, né? E de qualquer maneira foi a rodo, né? Nada vale, por isso depredaram o patrimônio público, etc. E aí o resultado é esse, tá? O resultado, quando você tem população, né, de um país inteiro, quer dizer, representada. Teve momentos ali que tinha mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, depredando patrimônio público, você e com um discurso que não está muito bem montado, não tem uma liderança, não tinha liderança. Vamos lembrar disso, que 2013 é zero liderança, ninguém sabia nada, ninguém podia responder por nada daquilo lá. E aí a gente tem que interpretar o que eles estavam querendo, coletivamente, né? É difícil,
É quase que impossível, porque talvez eles nem soubessem o que eles estavam querendo. Mas a longo prazo dá para você sentir que foi um movimento nesse sentido, contra as instituições. E o resultado é esse. Quer dizer, nós não temos mais poder judiciário, foi totalmente destruído. O executivo foi totalmente aniquilado. Temer fez um primeiro passo, um primeiro serviço. Na verdade, foi assim: primeiro serviço foi a sabotagem do governo Dilma. É isso que eu quero falar hoje para vocês também. Segundo, foi o governo Temer, devastador. E agora o governo Bolsonaro, que são pessoas que mal conseguem enunciar, mal conseguem verbalizar qualquer tipo de fundamentação argumentativa, de projeto, de agenda. Uma situação dramática. Então, a partir desse momento, quer dizer, com a reeleição da Dilma Rousseff, o Brasil entrou em colapso, os perdedores não aceitaram a derrota, e não foi só o Aécio que não aceitou a derrota. Foram os eleitores do Aécio. Ninguém aceitou a derrota para Dilma Rousseff. Foi muito amargo para eles. Deu pena. Naquele momento, eu me lembro, eu estava acompanhando a apuração e quando saiu o resultado, porque você se lembra que o Aécio estava até comemorando com o Luciano Huck já, né? Né? Aquela foto clássica do Aécio Neves, né? Que ele está com aquela cara de bunda olhando para o telão, o Agripino Maia do lado dele, o Luciano Huck ali também com aquela cara de ué. E nessa foto, reparem lá depois, porque tem uma coisa muito engraçada nessa foto. Nessa foto do Aécio, sabe que tem um cara no fundo, dessa foto que tá dando risada. Tem um cara que tá dando risada. Sabe quem é esse cara? É o Paulo Câmara. É o governador de Pernambuco pelo PSB. Ele tava lá. Era golpista ele. Ele era golpista, mano. E ele tava lá, e nessa foto ele tá rachando o bico. Sensacional. Tentem ver lá, porque eu acho que é uma foto que redime o Paulo Câmara de muitas coisas, né? Ele tá dando risada, tanto que apoiou o Haddad aí no segundo turno das eleições. Bom, então você tem essa questão não democrática. Ninguém soube perder, não foi só o Aécio que não soube perder, playboyzinho do inferno. Os eleitores também não souberam perder. Ficaram traumatizados. Porque eles queriam... Meu filho acabou de chegar aqui. Ó. Chegou. Escuta a porta chegando aqui, bonitinho. Então, você tem essa situação de todo um segmento da população brasileira de maus perdedores. A própria população foi induzida a isso também, porque não aguentava mais perder para o PT 4 vezes seguidas, ficaram desesperados, né? Coisa assim, né? 4-0, né? 4-0. E aí a gente começou o nosso derretimento institucional, que você vê que a democracia é muito delicada. Se o perdedor não sabe perder, é muito importante o perdedor saber perder. O PT mostrou, comprovou e semeou esse fair play na política brasileira. O PT sempre soube perder. Perdia. Por isso que ganhou tanto depois. Que o Lula, quando se candidatava e perdia, ele pegava a pastinha dele e voltava para casa. Perdeu em 89 para o Collor daquele jeito roubado também. Ele falou, não, beleza. Então fica aí, eu volto. Eu volto depois. Vou estudar, vou fazer outro tipo de movimentação política e depois eu volto. Certo? E é isso que aconteceu. Então o PT deu um exemplo democrático. É por isso que eu elogio muito o PT e que as pessoas me reclamam comigo. Você é petista demais, né? Até o Lula já puxou minha orelha, né? Ele fala assim, tem que ser menos petista, o Conde. Tudo bem, Lula, eu já estou sendo menos petista, mas eu não consigo me controlar. Não consigo me controlar porque... eu não tenho o rabo preso de tentar ficar fazendo média com o sistema partidário brasileiro, elite, tentar agradar essas elites, esse pessoal. Não tenho. Então eu elogio mesmo até para irritar bastante esse segmento da população brasileira. Eu elogio mais que os próprios petistas. E não sou filiado. Então, assim, mas não quero ficar me repetindo nisso. Mas o detalhe é que assim, o PT dava demonstrações de profunda
profundo respeito pela democracia e pelo povo brasileiro, pela história e até pelo seu adversário fascista, o seu proto-fascista naquele momento, que era o PSDB, que estava gestando o Bolsonaro. Vamos admitir isso? Bom, eu vou voltar no acidente ambiental. Não esqueça, os neurônios estão tudo esperando aqui. Tudo sentadinho ali, esperando para voltar em ação. Então, a gente ter um partido exemplo desse, que sabe perder. Você viu o Haddad, quando perdeu para o Dória, reclamou? Não. Pelo contrário. Pelo contrário, fez uma transição absolutamente republicana, sensacional, passou tudo pro Dória, o Dória ficou até, caiu o queixo dele, porque ele não está acostumado com esse tipo de civilidade. Civilidade do Fernando Haddad, né? Fernando Haddad, civilidade, né? É o cara, né? Grande civilidade. É que às vezes nós não precisamos de tanta civilidade assim, nós precisamos um pouco mais de selvageria. Eu acho que... E da onde que vem, Conde? O que você quer? Você quer vandalizar? Não, eu quero o discurso. A selvageria do discurso. E não esse discurso colapsado, absurdado do bolsonarismo, que, na verdade, aniquila o sentido porque ninguém entende nada. É um aglomerado de blefes, fraudes, mentiras, covardias, tudo junto, né? Tudo junto. É um discurso que não tem pé nem cabeça, nunca, e aí promove uma desorganização na nossa compreensão política. Essa é a arma do bolsonarismo. Ele desorganiza, é um vírus, é uma bactéria, né? Ela chega e intoxica o tecido discursivo, se negando a debater, se negando a produzir, se negando a propor, e isso, evidentemente, gera um caos do discurso, e todo mundo fica sem saber o que fazer. É muito difícil. É muito difícil combater esse tipo de coisa. E é difícil você esperar a história resolver isso, porque a história resolve. Esse conjunto de aniquilação do sentido do bolsonarismo, que eu acho que todos vocês já entenderam qual que é mais ou menos a minha tese, a minha nesse sentido, a história joga para o lixo, só que demora um pouco, né? São questões delicadas. Bom, vamos retomar o meu raciocínio com relação à degradação das instituições brasileiras. Então, a degradação, ela começa desde 2015. Não é 2016 o golpe. O processo de golpe começa em 2015. Por quê? Porque o senhor Eduardo Cunha justamente foi eleito presidente da Câmara e começou a sua sequência de pautas bomba e de sabotagem ao governo Dilma, de fustigar o governo Dilma até ele ser aniquilado, que foi o que ele conseguiu fazer. Com a ajuda daquele Congresso que já era problemático, né? Que era um Congresso já... o centrão, né? O baixo clero, né? E o Eduardo Cunha verbalizou e materializou o poder desse segmento, que é o poder da onde emergiu a besta do Bolsonaro, do baixo clero do centrão, né? Esse pessoal que fica ali sambando de um lado para o outro, são os 300 picaretas que o Lula falou já nos anos 90, dos anos 80, né? É aqueles caras que estão lá realmente para pegar a verba de gabinete, tudo para eles, que eles não têm nem imaginação para produzir, para criar uma empresa, por exemplo, como a JBS, o Joesley Batista, os irmãos Batista, tiveram imaginação, competência para criar uma empresa, enfim, para capitalizar, para fazer uma empresa gigantesca. São criminosos, evidentemente, também, mas esse pessoalzinho que se elege, quer dizer, é o pessoal mais ralé. O cara se elege simplesmente para pegar a verba pública, enfiar no bolso, pegar o dinheiro do verba de gabinete, contratar, que é o bolsonarismo isso, né? Qual que é o modo bolsonarismo de produzir fortuna? Contrata um monte de gente que se submete a esse papel humilhante de ser empregado. Eu falo, vou te contratar, seu salário vai ser 10 mil, mas você me dá 8, você fica com 2. Então você deposita 8 mil para mim todo mês. Senão eu te demito e contrato outro. Pronto. Você acha que o cara que não tem nenhum emprego vai recusar? Você acha que vai recusar? O sujeito está lá, não consegue emprego, o Brasil está totalmente despedaçado. Ou então, enfim, a questão de caráter mesmo. Quer dizer, vou te contratar, o salário no papel vai estar 20 mil, mas você pega 16 mil
e retorna para mim todo mês. Gente, vocês viram a operação Os Intocáveis do Rio de Janeiro, que rastreou a ligação do Flávio Bolsonaro com as milícias e com o assassinato da Marielle Franco, e que tem gente foragida que foi homenageada pelos bolsonaros enquanto estavam presos. O cara ganhou uma medalha, esse foragido que é suspeito de matar Marielle Franco, ganhou uma medalha do Flávio Bolsonaro dentro da prisão. E ele estava lá preso por homicídio. Tá? Bom, sob o signo da tragédia. O Brasil sob o signo da tragédia absoluta. O bolsonarismo é pior do que esse rompimento de uma barragem cheia de lama. O bolsonarismo é exatamente isso, né? Na verdade, é pior, mas metaforicamente pode ser, estruturalmente ele pode ser isso. É uma barragem repleta de lama tóxica que, de repente, também foi... O que foi? Meu filho tá falando comigo. A mãe chegou? Você vai com ela? Então vai. Beijo. Tchau. Meu filho passou aqui e foi embora. Não posso interromper a live, né? Queria dar um beijo nele, mas depois eu dou. Bom, tudo bem? Tá certo? Deixa eu retomar aqui o raciocínio, então. O bolsonarismo é isso. Lama tóxica. Dejetos. É isso que eles têm. É isso que eles têm para afundar, né, ainda mais um país tão bonito como o Brasil, que já não é mais, né? Esse país que a gente aprendeu a amar, não por civismo barato de cantar o hino nacional e amar a bandeira. A gente aprendeu a amar o país pelo que ele é, pelo povo que tem. Essa é a questão, né? Que civismo barato é um pé no saco, para te falar a verdade. Coisinha de cantar hino, deixa aqui bandeira e tudo mais. O outro até assou o nariz na bandeira, né? Sim, é uma dimensão tétrica da nossa existência e nós temos que resistir a tudo isso. Bom, posso continuar então naquela deixa eu olhar aqui como é que está o YouTube, porque eu só olho aqui o Facebook. Gente, então, olha só, Patrícia Quesada, Crime Ambiental Social, Marília Alheiros, oi Conde, oi, beijo para você, Maria Amélia Nascimento de Oliveira, e agora a tragédia será no Velho Chico, a lama de Brumadinho, irá para o Rio Paraupeba, que é afluente do São Francisco. Então, isso pode acontecer, olha só o nível de desastre, gente, o nível de desastre. Não bastasse você ter todo esse processo de intoxicação do solo, de rios que são imensos, mas são menores, você atinge o maior rio do Nordeste brasileiro, que é o São Francisco, que acabou de ter feito a maior transposição da história da humanidade. Transposição de rio, 2 canais imensos para levar água para a população que vive na seca há mais de 200 anos. É uma situação, assim, ninguém jamais na face dessa terra conseguiria imaginar que o Brasil seria vítima de um processo tão destruidor da sua identidade, da sua materialidade, né? da sua existência. É a questão do país mais rico. E olha, vamos avançar, quer dizer, deixa eu continuar avançando aqui com vocês na questão do derretimento das instituições que vão provocar esse tipo de acidente ambiental. Porque esse acidente ambiental ele decorre da falta de fiscalização, ele decorre da corrupção nos corredores do monitoramento de uma empresa gigante como a Vale. Você tem o afrouxamento das fiscalizações regionais, gerais, globais, de toda a governança de uma empresa que tem que prestar conta o tempo todo porque ela mexe com questões que são de ordem da dimensão ambiental. E pode causar um prejuízo muito grande, pode aniquilar, devastar uma cidade inteira, como agora aconteceu novamente mais uma vez. E mais grave ainda do que a tragédia de Mariana. Então, é o estilhaço. E aí, por isso que eu quero voltar para falar do início do golpe. Quer dizer, o início do golpe, gente, além de ser um processo que degrada todo o ciclo
construído a duras penas da democracia institucional, ele também, através do discurso, através da palavra, que eu falei para vocês que a palavra tem um impacto muito grande, não dá para se negar isso, quer dizer, não tem essa coisa de, você só fala, você não faz, ou você faz e não fala, não tem, é uma coisa só. O discurso ele é o princípio do ato, não tem como se desvencilhar disso. Para você agir, você precisa de discurso. Quando o pessoal fala assim, você só fica falando, tem que ir para a rua. Querido, para você ir para a rua, você tem que falar, tenho que ir para a rua. Isso é discurso. Então não existe, sem discurso, não existe rua, não existe nada. Você tem que fundamentar esse tipo de situação para você poder operar politicamente, que é a essência da política. A essência da política é o discurso, a essência da política é a linguagem. É isso que significa política. Política é uma coisa boa, política é uma coisa essencial, política é uma coisa vital para todos nós. Política é a condição de poder se expressar, basicamente. Você não pode criminalizar aquilo que te dá que te dá existência. Como é que você vai criminalizar uma coisa que te dá existência? Você não pode cair nessa conversa. Se você cai nessa conversa, você faz o serviço para os sistemas de poder que vão se perpetuando. E nem é marxismo isso, sabe? Isso é outra situação, é outra leitura, é outra episteme da leitura social que a gente pode fazer. Portanto, vamos lá mais uma vez, né? O Conde vai e volta, mas ele vai e volta. Mas ele volta, ele vai e volta. Então, a partir de 2015, a Dilma Rousseff não governou praticamente. O golpe já estava ali instalado. Ela não podia fazer nada, porque você tinha também o poder judiciário no encalço da essência e da condição da presidenta Dilma Rousseff, dela poder fazer as coisas e realizar as coisas do país. Ela conseguiu, a duras penas, fazer algumas coisas, mas, evidentemente, ficou muito difícil a partir de 2015, com os maus perdedores desses soltos por aí. Ficou muito difícil. Nós acompanhamos isso diariamente, com a imprensa no encalço, com a imprensa apertando. E aí, o processo de degradação, queridos, é muito rápido. É muito rápido. Então, começa 2015 esse processo de degradação das instituições, do tecido político, do diálogo, da possibilidade de articulação política. Aí você se lembra como a gente via os ministros da Dilma Rousseff, todos eles girando em falso nas articulações políticas? Nenhum ministro da Dilma Rousseff conseguia dar sustentação para o governo, fazer o governo andar, porque eles estavam proibidos de fazer isso. Zé Eduardo Cardoso da Justiça, começa aí. Não é porque ele é um cara incompetente, é porque não havia condições dele poder operar. É um governo que já estava marcado para morrer. Eu me lembro do Aloysio Mercadante, que é meu amigo, que a gente conversa aí nas interações da TV 247, mas ficou muito difícil para ele trabalhar também como ministro da Educação, o ministro da Casa Civil. Já não tinha mais a Gleisi ali naquele governo, acho que de 2015, se eu não me engano, porque a Gleisi participou do primeiro mandato da Dilma Rousseff, aí foi excelente, né? Tudo funcionou, né? Você vê que é uma diferença muito grande. Mas, a partir de 2015, o segundo mandato todo da Dilma Rousseff foi comprometido. Muita pressão política. Eles pensaram, a Dilma, Cardoso, Mercadante, eles pensaram que eles poderiam reverter esse quadro esticando, né, um pouco mais a situação política e esperando, digamos assim, o Congresso também saturar, né? Eles foram para o embate, né? Não tinham muito o que fazer. Talvez tivessem, mas falar depois é fácil. Eu não gosto desse negócio de falar depois, assim, botar culpa, né? Mais uma vez, né? Aí você bota a culpa, né? Na Dilma Rousseff, né? Não faço isso. Mas a questão é que ficou estruturalmente impossível, irrespirável o próprio governo. Tanto que a Dilma teve que chamar o Joaquim Levy para entrar no campo do Ministério da Fazenda para fazer algum tipo, para dar alguma mensagem para o mercado, que deu tudo errado. Deu errado, porque isso depende de muitas coisas muito delicadas, né? Dentro de um governo que se pretende e cujo DNA é governar para a população brasileira e todo não para o mercado, ter de chamar um cara do mercado para gerenciar o Ministério da Fazenda. Mas faz parte, né? Nós não podemos ser tão simplistas, porque nós sabemos que, vem comigo, durante o governo Lula, quem foi o presidente do Banco Central?
O Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Quer dizer, nós não podemos ser tão... a esquerda, a própria esquerda, não pode ser tão radical a ponto de achar que o mercado, você pode ser assassino no mercado, não precisa mais do mercado nunca mais. Você precisa. A sociedade é heterogênea, ela tem muitas dimensões. E mesmo com o Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, o Lula fez um espetacular governo cinematográfico, melhor ever da história. Saiu com 90%, flanando na popularidade. Por quê? Porque tinha a hierarquia básica de um governo civil formado por um presidente com soberania e legitimidade popular, que era o Lula. Então, o Henrique Meirelles não podia passar por cima da autoridade do Lula. Ele tinha que... É claro que o Banco Central tinha independência, mas existe uma estrutura, né, por trás de tudo isso, de um projeto de governo, de uma agenda de governo. Né, de uma política econômica. Quer dizer, o Henrique Meirelles vai lá controlar a inflação? Você só fica controlando a inflação, meu queridinho. Pega lá os diretores do Banco Central, se diverte aí controlando a inflação, que eu vou fazer o país crescer. Essa é a questão do Lula. Vai incendiar a economia no bom sentido, para gerar riqueza. Aí o trabalho do Henrique Meirelles fica fácil também. Vamos concordar? Vamos concordar que daí fica fácil. Bom, eu estou abusando de digressão, mas eu sou um cara que eu gosto de me arriscar nela, né? Eu gosto de me arriscar, mas eu vou terminar já essa digressão imensa que eu estou fazendo para vocês, para dizer o seguinte: começou em 2015, e aí qual que é o primeiro sintoma dessa degradação generalizada das instituições brasileiras? Com o Supremo com tudo. O acidente de Mariana. Justamente o acidente de Mariana, a tragédia de Mariana, decorrente de um afrouxamento da fiscalização, de um vale-tudo, que ninguém queria mais, era só a base de propina. Vamos fazer aqui aquela coisa que a gente conhece. Inclusive, vocês sabiam que o Bolsonaro ele quer afrouxar mais ainda, uma coisa que já nem existe direito, a política de fiscalização da extração de minério no Brasil. É isso que eles querem. Esse nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é exatamente isso. São os interesses ruralistas e empresariais. E de mineradores. Evidentemente, o Ricardo Salles acabou de receber um recado, porque assim, o desejo dele era justamente esse. Não que desse esse acidente, evidentemente, mas o desejo de não ter nenhum tipo mais, não pode mais fiscalizar. É aquela coisa que o Temer também colocou, que os empresários reclamam muito, né? Nossa, mas eles fiscalizam demais a gente. Nossa, não pode, senão a gente... vou ficar sem trabalho escravo? Como é que eu vou fazer o meu trabalho aqui na minha propriedade sem trabalho escravo, né? Eles não gostam disso. Não gostam dessa fiscalização. Então, a tragédia de Mariana, em 2015, novembro de 2015, é exatamente decorrente do processo de golpe. Causa e efeito. Não precisa ir muito longe. Não é uma questão estrutural, uma fatalidade. Tanto que a gente está vendo que não é uma fatalidade, que agora nós tivemos outro pior ainda do que o desastre de Mariana. E o que acontece? Aí você tem a consolidação, consagração desse golpe, em 2016, com aquela sessão famigerada lá da Câmara, que vocês se lembram. Nós temos o Temer, PSDB. 2 anos e meio de Temer e PSDB, o que vocês acham que fizeram com o Brasil? Com as instituições? Com as agências de fiscalização, com todo o trabalho que foi feito pelo PT, de profissionalização de todas essas dimensões. Desculpa, tem gente que diz que o PT aparelhou e tudo mais. Esse pessoal aí, para mim, não vale uma nota de R$3. Eles não estão entendendo nada, né? Entendendo como que se bifurca os interesses de uma sociedade. É muito claro isso. Você tem a direita conservadora que quer esmagar o povo brasileiro e você tem a esquerda progressista que, com todos os seus defeitos e erros, quer fazer a manutenção dos direitos e ampliar os direitos de vida, de trabalho das pessoas. É simples. A esquerda não funciona com essa lógica estrutural da cabeça humana de um direitista que acha que todo mundo só quer o seu próprio bem individual. Um direitista é isso, é darwinismo puro individual. Nem é darwinismo, se ele soubesse o que é darwinismo, não é darwinismo social.
Porque eles são individualistas. Para ter darwinismo, você tem que ter algum tipo de coletividade, né? Para você ter a evolução de alguma coisa, né? Mas não é. Sobretudo a direita brasileira, que é mais avacalhada ainda que qualquer ultradireita fora do Brasil, né? Tudo no Brasil é pior, né, nesse sentido. Então, nós tivemos, com 2 anos e meio de Temer e PSDB, apodrecimento generalizado de todas as agências de fiscalização, sistema carcerário, a relação de governança entre Estado, município, esfera federal. Eles aniquilaram tudo isso. O Brasil foi empobrecendo porque porque o Lula era um cara que ficava estimulando a economia o tempo todo para crescer, porque ele sabe que um país do tamanho do Brasil, com a faixa etária, com a escala demográfica que tem o Brasil, precisa produzir riqueza o tempo todo. Tem que crescer um pouquinho todo ano, não pode. Se diminuir um pouquinho, dá problema na divisão, na distribuição de toda essa riqueza. Então, quebrou-se esse processo virtuoso de crescimento paulatino, porque vocês lembram, o salário mínimo aumentava aumento real todo ano, acima da inflação. Agora, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi baixar o salário mínimo. Precisa desenhar? Não, não precisa. Ah, mas Conde, como é que as pessoas continuam acreditando nesses caras? Porque o processo político ele tem um tempo histórico. Nós precisamos ter essa consciência de construir, e com discurso, com debate, com projeção, com insinuação, de construir um momento de retornar, de pelo menos produzir o retorno de um discurso, caras pálidas. Já eu sou Romão, veio aqui, já lembro do cara pálido. Produzir um discurso para poder passar o ato e, eventualmente, tomar as ruas e eleger um presidente soberano e legítimo. Não essa fraude chamada Bolsonaro. Bom, dito isso, quero já encaminhando para o final da live e tentar concluir esse raciocínio todo um pouco digressivo aqui que eu trouxe para vocês, com várias lembranças, né? É digressivo, mas é isso. Hoje eu entrevistei o Rogério Skylab, foi um papo muito legal. Vou reprisar a entrevista em breve, a gente vai subir no 247 também. Hoje à noite, quero avisar todos vocês, deixa eu fazer o aviso institucional aqui da minha live, né? Do meu canal do YouTube também. Meu canal já chegou a 4.000 inscritos. Peço a vocês que comuniquem, divulguem para os amigos, para os inimigos, né? O canal do Conde, todo mundo se inscrevendo. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. O pessoal que está no Facebook me assistindo também, faço a transmissão simultânea Facebook e YouTube, para a gente ter mais, para a gente agregar cada vez mais densidade, sinergia. Bom, fiz 3 entrevistas hoje, foi um dia muito intenso. Fiz uma entrevista com o Sérgio Storck, grande, é um judeu progressista, proeminente no Brasil, uma cabeça muito legal. Foi sensacional a entrevista com o Sérgio Storck. Recomendo para vocês, né? Ele diz muitas coisas lá, fala de Israel, fala de Donald Trump, fala de Bolsonaro, e a gente fala do Jean Willis, a gente fala uma coisa muito bacana, interessante do Jean Willis ali na entrevista com o Storck. Depois eu entrevistei o Rogério Skylab, grande compositor e músico brasileiro, grande intelectual, e nós estamos ali criando um momento especial, né? A gente está formatando um programa que a gente quer fazer semanal. Rogério Skylab, um beijo, foi sensacional conversar com você, ele estava lá sem camisa, no sofá, mas é muito divertido, muito legal. E o conteúdo absolutamente denso, sofisticado, e que exige muito, tanto desse pobre e humilde linguista, como de todos os espectadores que acompanharam a entrevista com o Skylab. E depois eu entrevistei, à tarde, o Zé Reinaldo Carvalho. Essa entrevista nós vamos reprisar hoje na TV 247, depois do Boa Noite, às 9h15 da noite. Estamos tentando agora consagrar esse horário mais noturno da TV 247, que acaba do Boa Noite, tentar prolongar um pouquinho mais, para a gente ter mais conteúdo de análise política e cultural, né? Acho que o horário da noite pode ser uma pegada assim mais cultural, musical, e é isso que a gente quer construir. Enquanto o Brasil afunda, a gente vai tentar resistir desse jeito, né? E aí, com a ajuda de vocês, se inscrevendo no meu canal, no canal TV 247, e vindo para o meu Facebook também, para a gente ter o nosso bastidor, né? Facebook é bastidor do Conde, né?
tudo que eu penso, tudo que eu elaboro, eu jogo tudo no Face, é o meu bloco de notas, né? Jogo no Face e aí eu depois realizo e materializo isso nas mídias e nas lives e nas transmissões. Então, está feito o comunicado aqui institucional. Agora vamos concluir. Então, portanto, a questão do derretimento das instituições brasileiras, 2 anos e meio de Temer e PSDB, e agora nós temos Bolsonaro que já, em 25 dias de um governo, já piorou, já afundou mais ainda, né, aquilo que o Temer e o PSDB já tinham feito com o Brasil. E nós temos esse resultado de hoje. Esse resultado de hoje é emblemático. Temos o resultado de ontem, que é um deputado eleito saindo do Brasil com medo de ser morto. A descrição dele das ameaças que ele sofreu é chocante, né? E sabiamente indo para o exílio para poder sobreviver. Eu acho que o Jean Willis, gente, ele não se deu conta da dimensão que ele tem, da dimensão que ele é, do carinho que ele recebe do povo brasileiro. Porque ele falou que ia sair para fazer o doutorado dele, para se dedicar à vida acadêmica e tudo mais, mas o Jean Willis se transforma num grande símbolo do país. E a palavra dele nesse momento, quer dizer, tudo que ele escrever, tudo que ele falar, da onde ele estiver, vai ter uma ressonância muito forte no Brasil. Alguém tem que dizer isso para o Jean Willis, para que ele possa se apropriar desse papel histórico do qual ele está investido naturalmente, não é nem por desejo, é por uma... Inclusive é interessante que a decisão dele tenha sido pessoal, de ordem pessoal, porque ela ganha mais densidade e peso político ainda. Quer dizer, o Jean Willis hoje se tornou um agente extremamente importante para a democracia. E tem um aspecto estratégico também nisso tudo, porque o suplente do Jean Willis é o cara mais espetacular que você pode imaginar. O Davi Miranda, casado com o Glenn Greenwald, que é o editor do The Intercept, é um casal lindo, né, de gays. Acho que nem precisa mais falar isso hoje em dia. Quer dizer, um casal maravilhoso, Davi Miranda e Glenn Greenwald. Quem não entende mais isso hoje merece ir para o limbo da civilização. As pessoas não querem entender LGBT, não querem entender nada disso, nada da civilização, aonde nós chegamos com a nossa espécie. Quer dizer, esse pessoal não tem condição. Essa geração nós temos que virar a página. Morre, né? Morre a geração e a gente continua a nossa vida aqui nesse planetinha chamado Terra. E eles têm 2 filhos lindos, a foto da família é maravilhosa, quer dizer, eu admiro esses caras, inclusive são corajosos e são inteligentes, e o Davi Miranda é um cara muito aguerrido. O bolsonarismo... Eu acho que o bolsonarismo nem vai digladiar com o Davi Miranda, porque quando o Davi Miranda chegar no Congresso, o bolsonarismo já vai ter afundado, né? O Bolsonaro maior criminoso pai vai estar no hospital e os filhos vão estar no limbo, né? No limbo profundo da insignificância que eles têm. Enfim, nós vamos assistir isso. Então, tem essa questão, mas tem a questão da dor de você presenciar, testemunhar um deputado tão querido pela população brasileira, civilizada, né, que nós respeitamos, pode até nem concordar com o que o Jean Willis pensa, ou diz ou fala, mas você tem que respeitar a legitimidade que ele tem popular. E hoje nós temos esse acidente, que não é exílio nem nada, mas é mais uma tragédia monumental da incompetência da nossa elite. Não é incompetência. O povo não tem nada a ver com o acidente de Mariana. É a elite, são os empresários, é esse pessoal que quer a qualquer custo a Vale, em 2017, ela exportou 314 milhões de toneladas, em 2017. Em 2018, eles exportaram quase 400 milhões de toneladas. O que você acha que aconteceu nesse crescimento, que é um crescimento exponencial, totalmente atípico para uma mineradora, que é uma das maiores mineradoras do mundo? 100 milhões de toneladas em um ano, como é que você faz? Você paga um preço. Você paga um preço por tá extraindo tanto minério da terra nessa velocidade. O que eles querem? Querem lucro, querem dinheiro, né? E a China não está preocupada com isso, ela vai importar o minério de ferro de qualquer maneira. Não está muito importada. Ela não é que nem o mundo árabe civilizado, né? O mundo árabe que
que quer a vigilância sanitária e a qualidade dos frangos e da carne que eles importam do Brasil, E por isso agora também nós tivemos aí o cancelamento das importações da carne que o mundo árabe importava do Brasil. Bom, você vê que a situação é muito complexa, é muito terrível, o Brasil está sob o signo da tragédia. O bolsonarismo é um mar de lama também. E esse acidente de Brumadinho vai, né, espero que acorde parcela da população brasileira mais uma vez, que tem um pouco de solidariedade e de clareza de entender que nós estamos num processo suicida e que a prisão do Lula é a parte principal desse suicídio, que nós temos de combater. Né? Nós temos que restaurar a capacidade da população brasileira poder estabelecer de novo um debate público político legítimo, soberano, para garantir nosso futuro, a nossa liberdade, o nosso sorriso, a nossa produção artística, né? Para garantir a segurança das nações indígenas que habitam o Brasil até hoje, rechaçar esse discurso preconceituoso, genocida, eliminacionista, né, desse empresariado atrasado brasileiro, desse ruralismo atrasado brasileiro, dessa classe política retrógrada, demagógica brasileira, encarnada no bolsonarismo e também no PSDB do João Dória, nesse momento, um partido que tende a desaparecer do mapa, a mudar a sigla, e diante disso o silêncio do Fernando Henrique Cardoso, diante de todo esse descalabro da cena brasileira. Você tem o Luciano Huck em Davos dizendo que a esquerda não sabe debater, enquanto a direita apronta esse desastre, essa catástrofe ambiental, política e social no Brasil nesse momento. Não dá. Então, nós temos de ter a capacidade, né, a frieza de reverter esse processo, e também não só a frieza, mas o sangue no zóio, né? Aquilo que eu sempre digo, nós temos de intensificar a retórica, nós temos de adensar a nossa projeção discursivo, política, para cima desses animais, né? Desses caras que não têm compromisso com absolutamente nada, nem com eles próprios, que eles são suicidas. Bom, fica a minha indignação para vocês mais uma vez, né? A live do Conde nesses últimos dias não pôde ser uma live para cima, musical, sonora, né? Solar, mas a gente já vai voltar nesse pique em breve. Enquanto isso, eu convido vocês a assistir a entrevista que eu vou retransmitir hoje pela TV 247 do Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo dá uma aula sobre Venezuela. Eu nunca tinha tido uma explicação tão elegante. Crime ambiental, desculpa, é isso mesmo, não é acidente, é crime ambiental. Nunca tinha tido uma explicação tão cuidadosa, estruturada, sobre tudo que vem acontecendo na Venezuela nos últimos 20 anos. Zé Reinaldo Carvalho é um grande jornalista, tem um tom, assim, uma dicção extremamente generosa para explicar todos esses, pausada, cadenciada. Foi sensacional o papo com ele. Para quem assistir essa live na reprise que o 247 faz pela manhã, fica o meu convite também para que vocês fiquem de olho na programação, porque eu vou soltar a entrevista com o Rogério Skylab a qualquer momento, amanhã ou hoje, para você que está me assistindo hoje aí na TV 247, que já é de manhã, durante a programação da TV 247 no final de semana. E depois a entrevista também com o meu amigo Sérgio Stork, que também foi muito bacana. Então, não ofenda os animais, Conde, pode deixar a Rosane Raduan, não vou ofender os animais, mas é metáfora, né? É expressão, força de expressão, né? Os animais são maravilhosos, não são esses bolsonaristas do inferno. Gente, vou me despedindo de vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas inscrições no meu canal, compartilhem a live, divulguem o canal do Conde, que está crescendo rapidamente, para a gente poder fazer mais um irradiador de debates públicos políticos com alguma qualidade aqui no Brasil. Um beijo para vocês e até a próxima. Falem comigo, chega aí. A próxima, baixinho. Ai, valeu. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.